Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem, que Deus te abençoe. Segunda Reis, capítulo 15, versículo 23, o reinado de Pecaías, de Israel. No 50º ano de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Pecaías, filho de Manaém, e reinou sobre Israel em Samaria 2 anos. Fez o que era mal perante o Senhor. Não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Peca, seu capitão, filho de Remalias, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, na fortaleza da casa do rei, juntamente com Argobe e com Arié. Com Peca estavam 50 homens dos gileaditas. Peca o matou e reinou em seu lugar. Quanto aos mais atos de Pecaías e a tudo quanto fez, eis que estão escritos nos livros da história dos reis de Israel. Então, nós vemos aqui mais uma conspiração, né? É algo que nós vemos vez após vez no reino de Israel, e nós vemos mais uma vez uma dinastia se encerrar. O filho de Manaém, Pecaías, sobe ao trono de Israel para se tornar o 17º rei. Depois de governar durante 2 anos, foi assassinado por Peca, seu sucessor, terminando assim a 7ª dinastia de Israel. Então nós já estamos aqui no 17º, tiveram 19 reis, amém? E a 7ª dinastia, foram 9 dinastias. Então nós vamos ver que essas conspirações que vão acontecendo porque aquele rei que estava no trono fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, o conspirador, quando assume o trono, ele vai também fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Você já parou para pensar em tudo que nós estamos comentando e essa questão de fazer o que é mal perante os olhos do Senhor? Esta afirmação ela é repetida vez após vez na Bíblia, no Velho Testamento, né? Não somente aqui no livro de Reis, mas também no livro de Juízes. Nós vemos, por exemplo, né, que enquanto alguns reis fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor, outros fizeram o que era reto perante os olhos do Senhor. Aqueles que fizeram mal aos olhos do Senhor, muito provavelmente não pensavam que estavam fazendo algo errado. Todos os outros faziam as mesmas coisas. As nações estavam fazendo tais coisas, e até mesmo seus próprios irmãos faziam as mesmas. Não era algo considerado errado, era uma prática aceitável. Por exemplo, até sacrificar os filhos a Moloque. Eles eram tão entenebrecidos no entendimento, afastados de Deus e da palavra de Deus, que aquilo que era horrendo aos olhos do Senhor, aquilo que era absurdo aos olhos do Senhor, para eles era uma prática normal, era uma prática aceitável. Eles diziam assim: Deus sabe, Deus entende. Mas o ponto é que diante de Deus, o errado é errado. Nós somos chamados para fazer o que é certo aos olhos do Senhor. Mas geralmente, como Israel, nós apenas copiamos o que todo mundo está fazendo, em vez de procurar a vontade do Senhor naquelas práticas. Você é uma pessoa que tem procurado o que a palavra de Deus fala, o que a palavra de Deus diz acerca dos assuntos da vida, o que ela permite, o que ela não permite, o que é aceitável e reto diante dos olhos do Senhor, o que não é aceitável, condenado e mal perante os olhos do Senhor. Então, não se deixem enganar. O homem, ele tem um dever, buscar a Deus de todo o seu coração, fazer a vontade do Senhor. Amém? Como o sábio Salomão fala lá em Eclesiastes, né? Ele diz assim, cheguei à conclusão de que tudo embaixo do sol é como correr atrás do vento. E o dever de cada um é temer ao Senhor e buscá-lo de todo o seu coração para ser fiel a Ele. Em suma, é isso. Não adianta, irmãos, o homem ganhar o mundo inteiro e perder
a sua alma. De que adianta isso? Então é muito importante nós considerarmos os nossos caminhos. É muito importante nós nos autorresponsabilizarmos por nossas ações e parar de estar justificando aquilo que a Bíblia condena, aquilo que a Bíblia diz que é errado e fazer como se Deus não existisse. Então nós vemos aqui essas conspirações, nós vemos aqui uma vez após outra, um homem como Pecaías, né, que diz aqui que ele matou, né, o rei Menahem no seu palácio. E olha, que coisa interessante. Ele matou por quê? Porque esse rei não estava agradando a Deus. E quando ele assumiu esse trono, ele fez também o que era mal perante os olhos do Senhor, assim como todos os 19 reis do reino de Israel. E olha que Deus enviou profetas, olha que Deus mandou homens ungidos para falar. Eles eram contemporâneos de profetas experientes, profetas poderosos, amém? E, infelizmente, eles não deram atenção, eles não deram a primazia. Para vocês terem ideia aqui, nesse período de Zacarias, Salum, Pecaías, Manaém, todos esses profetas eram contemporâneos deles, né? O profeta Oséias mesmo, que veio trazer a pregação e a profecia contra a idolatria e principalmente contra a injustiça social, quando o texto diz aqui, olha, no versículo 24 do 2 Reis 15, fez o que era mal perante os olhos do Senhor, não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fez pecar a Israel. Ele está falando da adoração aos bezerros de ouro. Ele está falando da idolatria. Muitas pessoas afirmam a pulmões abertos que servem a Deus e são idólatras. E Deus aborrece a idolatria. Deus, ele detesta a idolatria. Claro, ele ama o idólatra, ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado do idólatra. Ele traz muitos profetas que vão falar contra a idolatria e muitas vezes a idolatria é aceita. Muitas vezes as pessoas elas vão convivendo com aquilo ali, são práticas que já vieram dos seus pais, dos seus avós, e elas não rompem com aquela idolatria, fazendo o que é mal perante os olhos do Senhor. E nós precisamos, em nome de Jesus, né, buscar conhecer a vontade de Deus. Nós precisamos, em nome de Jesus, sermos justos na nossa maneira de viver. Nós sermos pessoas que são da luz, pessoas que são do dia, pessoas que têm um conselho que vai pacificar os conflitos, que vai trazer harmonia, que vai fazer com que a pessoa ela possa viver mais em paz, servir a Deus de coração e não ficar se enganando, ficar justificando, né? Veja, rei após reis, fazendo o que era mal perante os olhos do Senhor, não se apartando, não abandonando os pecados que eles já sabem. Não agrada a Deus, não traz resultados positivos e sim afasta de Deus, assim traz condenação, culpa, medo e as pessoas ficam dando uma de João sem braço, justificando o injustificável. Então, essa leitura de hoje é para nos despertar, para que nós não venhamos a viver uma vida fazendo o que era mal perante os olhos do Senhor e achando que isso não tem nada de mais. Tem sim. Pecado é pecado, amém? E nós precisamos abandonar o pecado, a vida de pecado. Aquele que tem o Espírito Santo habitando nele, ele não pode viver na prática do pecado. Alguém pergunta, mas pastor, ele peca? Peca. Mas ele sabe quando peca e ele se arrepende. E arrependimento é mudança de mentalidade, é mudança. Arrependimento não é remorso, que a pessoa chora ali, se constrange, depois vai e faz de novo. Não. Arrependimento, ela rompe com aquilo. E só tem um jeito de romper com o pecado. É se voltando para Deus, se humilhando diante de Deus e buscando a Ele de todo o coração, todos os dias da sua vida. Fazendo assim, o Senhor vai te guardar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te dar sabedoria para vencer, né? E deixar de fazer o que é mal perante os olhos do Senhor
e fazer o que é reto diante dos olhos do Senhor. Foi para isso que nós fomos chamados, para andar na presença do Senhor, para fazer o que é reto diante dos olhos do Senhor. E nós vemos alguns homens que conseguiram fazer isso, né? Então é muito importante nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração para estarmos alinhados com Ele. Amém? Estamos pertinho do final do reino de Israel, mas fica esse ensinamento. Amém? Fica esta admoestação, fica esse conselho. Que cada um possa assumir o governo da sua própria vida e buscar o reino de Deus em primeiro lugar, para que ele possa desfrutar da bênção de Deus. Ainda que sofra, mas está sofrendo por perseguição, porque está fazendo o que é reto perante os olhos do Senhor. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. São vídeos compartilhados diariamente, entre 7 e 11 minutos. Amém? Comentando a Bíblia. Se você gostou, curta, comente, compartilhe, envie para os seus amigos, faça com que essa palavra chegue a mais pessoas. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.